A estatística tem raízes que remontam à antiguidade, surgindo com a necessidade de governos e impérios coletarem dados sobre suas populações. Um dos primeiros exemplos históricos vem do Egito Antigo e da Babilônia, onde dados eram usados para planejar colheitas e distribuir alimentos. Mas um dos registros mais fascinantes de coleta de dados, para quem acredita, está no Velho Testamento, no livro de Números. Moisés, liderando o povo hebreu no deserto, foi orientado por Deus a realizar um censo, contando todos os homens aptos para a guerra. Esse censo não era apenas uma contagem populacional, era uma ferramenta estratégica para organizar e planejar a jornada em direção à Terra Prometida. Tem uma curiosidade muito interessante sobre censos. Na antiga China, os censos eram tão importantes que uma falha em registrar a população corretamente era considerado traição ao Estado. Se naquela época os dados eram essenciais para garantir o sustento das populações e a segurança dos impérios, hoje vivemos em um mundo onde os censos digitais estão por toda a parte. Desde os dados coletados nas redes sociais até os algoritmos que definem o que você vê na sua timeline. Estamos vivendo o maior censo da história, só que digital. Mas foi no século XVII que a estatística começou a ganhar forma como conhecemos hoje. Matemáticos como Blaise Pascal e Pierre de Fermat deram primeiros passos na teoria das probabilidades, enquanto John Grant, no Reino Unido, analisou dados de mortalidade para identificar padrões em populações. A estatística naquela época era basicamente descritiva, focada em resumir e interpretar dados. Com o iluminismo e a revolução científica, a estatística passou a ser usada mais para testar hipóteses e tomar decisões baseadas em evidências. No século XIX, figuras como Francis Galton e Carl Pearson desenvolveram métodos para correlacionar variáveis e analisar dados de forma mais profunda. Foi também nessa época que surgiu o conceito de regressão, uma das bases de análise de dados moderna. Mas o grande salto ocorreu no século XX, com o advento dos computadores. A capacidade de processar grande volume de dados permitiu que a estatística migrasse de uma abordagem puramente matemática para uma prática mais aplicada, dando origem à análise de dados exploratória. Nos anos 1970, John Tukey popularizou a ideia de análise exploratória de dados, que prioriza a visualização e a interpretação de dados antes de aplicar modelos complexos. Essa abordagem é fundamental para cientistas de dados, pois permite identificar padrões, outliers e tendências que podem passar despercebidos. E foi justamente essa evolução que abriu caminho para o surgimento da ciência de dados e dos modelos de IA. Hoje a estatística não é mais apenas sobre números e probabilidades, é sobre extrair insights, prever comportamentos e tomar decisões inteligentes em um mundo cada vez mais orientado por dados. Apesar de uma introdução tanto quanto épica e histórica, o livro que eu vou apresentar hoje é bastante técnico. Os poucos momentos que possui citações históricas são só para contextualizar a teoria que vem em sequência. Se você lê o título desse livro, sabe do que a gente vai falar aqui hoje. Estatística Prática para um Cientista de Dados é um livro que busca traçar um paralelo da estatística clássica para a sua aplicação no mundo da ciência de dados, trazendo tanto conceitos de análise exploratória quanto aplicações em modelos de treinamento estatístico, de aprendizado estatístico, melhor dizendo. Os autores são Peter Bruce e Andrew Bruce, e o primeiro tópico que eu gostaria de abordar é o público-alvo desse livro. Então, logo no prefácio, aqui no primeiro tópico, depois do sumário, os autores dizem que, abre aspas, esse livro se destina a cientistas de dados que já têm alguma familiaridade com a linguagem de programação R e exposição prévia, talvez pontual ou efêmera, à estatística. É de extrema importância que você saiba R para entender o conteúdo desse livro? Obviamente que não. Se você já é um cientista de dados atuante aí e mexe com Python no seu dia a dia, você não vai ter nenhuma dificuldade para traçar paralelos do R para a linguagem Python. Que inclusive é o meu caso, eu não manjo nada de R, eu manjo bastante de Python, e tudo que é abordado nesse livro aqui eu consigo adequar com uma certa facilidade para o Python. A análise que você vai ver nesse vídeo aqui é do ponto de vista de um cientista de dados com 2 anos de experiência, no caso eu. E isso é legal porque eu já consigo dizer o que eu uso no meu dia a dia e o que são coisas que é mais teórica e que não está ali no meu dia a dia. O primeiro ponto que os autores dão ênfase no livro é na parte de análise exploratória. Então procurar indícios que apontam para algum tipo de viés, distribuições assimétricas, desbalanceamento, variabilidade, outros fatores que dificultam a resolução de problemas devido à natureza dos dados logo nos primeiros capítulos. E diversas formas de corrigir esses possíveis obstáculos são explicados com uma certa profundidade. Nos primeiros capítulos, a gente revê formas de enxergar variabilidade, distribuição, variância e outliers através de gráficos como box plots, histogramas, dispersão e até mesmo algumas tabelas de frequência. Não só isso, como também as fórmulas essenciais para tirar medidas, como algumas variedades de média, mediana, moda e outras informações bem relevantes a serem analisadas, como correlação de variáveis. O tema viés é retratado com bastante profundidade. O livro deixa muito claro como isso influencia tanto na explicação de modelos estatísticos até na análise exploratória e explanatória. A fonte dos dados é levada bastante em consideração, pois dependendo de como foram coletados, podem não representar a realidade. É mais ou menos o que o livro traz com bastante ênfase em um de seus capítulos.
Então, reamostragem aleatória, formas de coleta de dados, entre outros fatores para reduzir o viés, são abordados de forma bem profunda. O capítulo 3 apresenta experimentos estatísticos e testes de significância. Começa falando sobre a importância de grupos de controle, passa por reamostragem, testes de hipóteses e outras coisas. É uma parte bem teórica, mas não se limita apenas ao que eu falei. Particularmente essa parte ali com uma certa velocidade, porque é realmente bastante teoria ali da estatística clássica, né? A partir do capítulo 4, os autores abordam alguns modelos de regressão, classificação, aprendizado de máquina estatístico e, por fim, aprendizado não supervisionado. Sobre o modelo de regressão, os autores falam desde o básico, como regressão linear, as tratativas necessárias com dados numéricos e categóricos, formas de validação, técnicas para minimizar o erro, entre outras coisas bem relevantes. Não é nada tão profundo e nada tão raso, feito na medida certa para não ficar com dúvidas. O livro é bem objetivo em todos os capítulos. Sobre classificação, a parte mais interessante, na minha opinião, é na tratativa de dados desequilibrados, coisas que de fato utilizamos no dia a dia. A parte de avaliação de modelos é bem rica também, só pelo índice dá para ter uma noçãozinha aqui, né? O penúltimo capítulo mostra diversos modelos de aprendizado estatístico. Aqui é mostrado o one-hot encoding, que é uma das técnicas de normalizar dados categóricos, e outras formas de padronização também, né? Aqui também é mostrado árvore de decisão, floresta aleatória e outras estratégias de agrupamento de modelos, como bagging e boosting, que é algo relativamente, não diria que é avançado, mas é um conceito bem interessante assim acima da média. Por último, temos o capítulo de aprendizado não supervisionado, onde em tese a gente não tem uma variável target, né, uma variável resultado para a gente basear o nosso treinamento. Aqui é ensinado PCA, caminhos, agrupamentos hierárquicos e outras coisas que sinceramente não fazem parte do meu dia a dia. É importante lembrar que nem tudo que está nesse livro a gente utiliza todo santo dia como cientista de dados. O próprio livro deixa claro algumas coisas que são só teorias e que um cientista de dados não precisa saber de cabeça, mas por outro lado, grande maioria, se não, sei lá, 90% do que está aqui de fato a gente utiliza, tá? Ele é um livro que bate bastante na tecla da preparação de dados antes de passar para um modelo, antes de tentar explicar isso de alguma forma, desde literalmente a coleta desses dados. Então, tirar o viés da sua base desde a coleta é algo que é de suma importância para a qualidade do seu modelo. Então, lembrando que o modelo de IA, apesar de bem complexo, ele não faz milagres. Então, a base tem que estar bem estruturada, tem que estar bem distribuída, dependendo se o modelo é guiado por distâncias. E com distâncias eu quero dizer, por exemplo, uma variável numérica estar bem normalizada no sentido de escala, por exemplo, uma variável numérica de 1 a 10, de 100 mil a 100 milhões, por exemplo. Elas têm que estar na mesma escala, então elas têm que virar uma representação de 0 até 1, por exemplo, para que o modelo baseado em distâncias euclidianas ou distâncias Manhattan performem bem, tá? Tem modelos que partem do pressuposto de que os dados estão bem distribuídos e bem balanceados. Então, essa ênfase no tratamento de dados é de fato algo condizente com a realidade. Mais uma vez, eu sou um cara com 2 anos de experiência, então quem sou eu para resumir a realidade em 2 anos de experiência? Mas acredito que alguém que é sênior, que tá vendo esse vídeo aí, pode confirmar o que eu tô falando. A maioria dos conceitos mostrados aqui de estatística clássica viraram abstrações em bibliotecas no Python. São coisas que são rápidas de aplicar. Por exemplo, um modelo de IA hoje são 2, 3 linhas no Python. Não significa que esses modelos são simples, significa que a utilização desses modelos é simples. Mas, mais uma vez, se os seus dados não forem bem tratados antes de passar para o modelo, de nada vale você criar uma rede neural muito bem feita. Por exemplo, você não precisa saber de cálculo avançado para se tornar um cientista de dados. Pelo menos um cientista de dados júnior. Eventualmente você vai precisar aprender cálculo para personalizar alguma coisa ou outra ali em alguns modelos. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela a fórmula do gradiente descendente. É uma fórmula que utiliza a derivada composta para otimizar ali a correção do seu modelo, para diminuir o erro do seu modelo, digamos assim, ele é um otimizador. Você não precisa de fato saber ali calcular na mão, numa folha de papel, input por input, peso por peso e calcular isso na mão. Você faz isso com poucas linhas de Python. Mais válido é você saber para que serve um gradiente descendente em uma rede neural, em um modelo de machine learning, do que saber de fato desenhar uma fórmula bonita como essa aqui. Eventualmente você vai precisar saber cálculo, então estude cálculo. Por outro lado, estatística não tem como fugir, você tem que saber estatística. Eu sou formado pela FIAP, a graduação que eu fiz tinha por nome Inteligência Artificial, mas se tu puxar a grade, no ano de 2021 aí pelo menos, é totalmente voltada à ciência de dados. Pode falar que é o mesmo curso de ciência de dados. Eu afirmo para vocês que todos os tópicos abordados nesse livro aqui foram vistos em sala de aula. Eu tive uma disciplina de estatística e a gente passou mais a fundo do que esse livro trata aqui, por praticamente todos os temas aqui tratados. No finalzinho ele mostra algumas aplicações em modelos estatísticos, em modelagens estatística, mas não é o foco desse livro aqui, treinamento de modelos de IA, redes neurais. Se você quer uma indicação para isso,
para aprender sobre modelos de IA, eu indico esse livro aqui, tá? O Hands-On, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Eu não terminei de ler ainda, eu dei uma folheada aqui por cima e também passa por todas as coisas que eu aprendi na faculdade. Claro que na faculdade eu tive diversos exercícios e a base que eu tenho disso daqui possivelmente é mais sólida em alguns aspectos do que o que esse livro aqui vai passar em poucos capítulos, mas tem alguns conceitos que eu não lembro de cabeça, então por isso que eu comprei. Não terminei de ler ainda, quando eu terminar vai sair outro review aqui no canal sobre. E outro review que eu vou fazer também é de um livro de análise de dados, que eu li recentemente, já terminei de ler, eu vou gravar futuramente, que é Storytelling com Dados. Então se você quiser aprender a plotar gráficos bonitos, criar uma boa análise explanatória dos dados, eu indico fortemente isso aqui, tá? Mas voltando ao livro em questão. Aqui atrás a gente tem uma partezinha em cinza aqui destacada, que ele é basicamente o que esse livro se trata, né? O que você aprenderá nesse livro aqui. E tem basicamente o que eu já falei, tá? Porque a análise exploratória de dados é um passo prévio importante na ciência de dados, como a amostragem aleatória pode reduzir o viés e resultar um conjunto de dados de maior qualidade, mesmo em Big Data, entre outras coisas. Eu peço compreensão por não ter mostrado todas as páginas desse livro, é meio óbvio, né? Meio antiético fazer isso com os autores. Eu não sei o quão a fundo eu posso mostrar cada página aqui, não sei se tem algo envolvendo direito autoral, eu prefiro não arriscar. Mas o mais importante que eu queria mostrar era o sumário e algumas coisas pontuais, só para ilustrar a minha explicação. Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos o big picture desse livro aqui para vocês. Eu indico para todo mundo, talvez um sênior não veja a necessidade de ter isso aqui na sua mesa. Eu sinto que essa foi a primeira vez que eu li esse livro, mas não vai ser a última. Tem vários conceitos aqui que eu vou precisar rever algumas vezes durante a minha carreira como cientista de dados. Mas se você quer adquirir um exemplar desse daqui, eu vou deixar o meu link na descrição direto da Amazon. Se você comprar por lá, você vai estar me ajudando. Não é um vídeo patrocinado, obviamente, eu não tenho nem tamanho para isso. Mas se você curtiu, deixa o seu apoio aí com um like, um comentário. Meu link tá na descrição, caso você queira entrar em contato. E é isso. Tamo junto.